Em 1976, no remoto estado do Maine, Estados Unidos, um dos casos de abdução alienígena mais enigmáticos da história moderna aconteceu. O caso The Alagas Abduction envolve 4 homens, Jim, Jack, Chunky e Charlie, que estavam em um passeio tranquilo de canoa nas águas isoladas do rio Alagas, quando algo misterioso e inexplicável alterou o curso de suas vidas. À primeira vista, a viagem parecia ser apenas uma expedição de aventura entre amigos, longe da agitação da vida cotidiana. No entanto, essa noite se transformaria em um pesadelo que mudaria para sempre a percepção desses homens sobre o que é real e o que pode estar além do entendimento humano. No meio da escuridão daquela noite de verão, os 4 amigos avistaram uma luz estranha no céu, algo que parecia se mover de maneira impossível, desafiando qualquer explicação lógica. Essa visão, aparentemente simples, deu início a uma série de eventos que culminariam em alegações de abdução por seres extraterrestres, uma experiência aterrorizante que, com o tempo, forçaria os envolvidos a confrontar a verdade sobre o que aconteceu naquela noite. O caso Alagas não apenas levantou questões sobre os limites do conhecimento humano, mas também trouxe à tona o poder das memórias coletivas e o papel das testemunhas na construção da realidade. Como muitas outras histórias de abduções alienígenas, a experiência de Alagas se tornou um ponto de debate entre céticos e defensores da ufologia, dividindo a opinião pública e deixando um legado de mistério e especulação. O que realmente aconteceu naquela noite? Esse é o mistério que vamos explorar neste vídeo. Em 3 de agosto de 1976, os 4 amigos, Jim, Jack, Chunky e Charlie, se reuniram para uma jornada ao coração da natureza selvagem do Maine. A tripulação era composta por jovens aventureiros, todos com experiência em atividades ao ar livre, mas nada poderia prepará-los para o que estavam prestes a enfrentar. Eles estavam em busca de uma experiência simples, um acampamento de verão em um local isolado, longe da agitação da vida cotidiana. Uma oportunidade para pescar, conversar e se reconectar com a natureza. Os preparativos para a viagem foram rápidos e simples. Equipados com uma canoa e o necessário para acampar, os amigos estavam prontos para explorar o rio Alagas, uma das vias fluviais mais tranquilas e intocadas do Maine. À medida que a tarde se transformava em noite, o grupo se posicionou ao longo do rio, na expectativa de passar uma noite tranquila sob o céu estrelado. Embora tivessem passado várias vezes por ali antes, havia algo de especial naquela noite. O clima estava calmo, o céu estava limpo e a lua cheia proporcionava uma iluminação suave, refletindo nas águas do rio e criando uma atmosfera serena. Nada parecia fora do lugar, e a viagem se desenrolava conforme o esperado. A canoa flutuava silenciosamente pela água, e os amigos riam e conversavam, aproveitando o tempo juntos. À medida que o escuro da noite tomava conta, eles acenderam uma fogueira e continuaram seu passeio pelo rio. Estavam completamente alheios à chegada de algo que os faria questionar tudo o que sabiam sobre o mundo ao seu redor. Mas, quando a luz estranha apareceu no céu, nada mais seria como antes. Aquela viagem que começou como uma simples aventura ao ar livre se tornaria um evento que, mais tarde, todos eles tentariam entender e processar de diferentes maneiras. Essa foi a noite em que os amigos de Alagas se depararam com o inexplicável e com a promessa de um mistério que nunca poderia ser completamente resolvido. Enquanto navegavam calmamente pelo rio Alagas, desfrutando da paz da noite, nada parecia fora do normal para os 4 amigos. Eles estavam imersos no silêncio da natureza, com a canoa deslizando suavemente pela água, iluminada apenas pela luz suave da lua cheia. No entanto, sua tranquilidade foi interrompida quando, de repente, uma luz intensa e estranha apareceu no céu. A luz, descrita como de um brilho inexplicável,
não se assemelhava a qualquer estrela ou avião comum. Ela parecia se mover de maneira errática, subindo e descendo, antes de parar abruptamente, pairando sobre eles, como se estivesse observando. Inicialmente, o grupo pensou se tratar de um helicóptero ou de alguma outra luz de origem conhecida, mas logo perceberam que o comportamento da luz não correspondia a nada que já tivessem visto antes. O que começou como um fenômeno curioso logo se transformou em algo muito mais desconcertante. A luz, que parecia se aproximar cada vez mais, começou a emanar uma sensação de desorientação e ansiedade nos amigos. Foi nesse momento que a percepção da realidade dos homens começou a mudar. Como se estivessem sendo observados, um peso inexplicável se apoderou do grupo, deixando-os imobilizados, fixos no olhar para o céu. A canoa, antes tranquila, agora parecia ser uma embarcação à mercê de forças além do seu controle. Em questão de segundos, os amigos sentiram como se estivessem sendo puxados para cima. A luz os envolveu, e os 4 homens relataram sentir-se paralisados, incapazes de se mover ou reagir. Uma sensação de perda de controle tomou conta deles enquanto eram elevados, sem poder compreender o que estava acontecendo. O que se seguiu foi uma experiência de distorção temporal e espaço. O que parecia ser apenas um instante de observação se estendeu por minutos, ou talvez horas, embora eles não fossem capazes de medir o tempo com precisão. Quando finalmente a luz desapareceu e eles retornaram à canoa, os amigos estavam visivelmente alterados. Cada um dos 4 homens sentiu como se algo os tivesse levado para um lugar distante e desconhecido, um lugar que, de alguma forma, desafiava qualquer explicação lógica ou científica. A abdução, embora não física, foi, sem dúvida, uma experiência mental e emocional profunda. Aquela noite, que começou com uma simples viagem, agora estava marcada por um evento inexplicável e perturbador que mudaria suas vidas para sempre. Após o estranho encontro no rio Alagas, os 4 homens voltaram para suas vidas cotidianas, mas algo havia mudado. Embora não conseguissem entender totalmente o que havia acontecido naquela noite, eles sentiam um vazio desconcertante e uma sensação de desconexão com o que haviam vivenciado. Mas o que mais os atormentava era a falta de memória clara sobre os eventos que ocorreram após a luz misteriosa ter os envolvido. As lacunas no tempo e na experiência começaram a se tornar cada vez mais evidentes. As primeiras semanas após o evento foram preenchidas por um sentimento crescente de desorientação. Os homens se reuniram várias vezes para tentar discutir o que haviam vivido, mas as lembranças pareciam fragmentadas e desconexas. Cada um deles sentia que havia algo mais, algo que estava escondido em sua mente, algo que ainda não podiam acessar. O desconforto emocional e psicológico estava se tornando difícil de ignorar. Foi então que, no início de 1977, Jim, um dos homens do grupo, sugeriu que se submetessem à hipnose. Ele acreditava que essa técnica poderia ajudar a recuperar as memórias perdidas daquela noite. Após algumas discussões, os outros homens concordaram em tentar a hipnose para explorar o que realmente havia acontecido. Eles buscavam respostas, almejando entender a verdadeira natureza do que haviam experienciado. Durante as sessões de hipnose, cada um dos amigos foi levado a reviver a experiência à medida que suas memórias reprimidas começaram a emergir. Embora as memórias fossem desconfortáveis, fragmentadas e frequentemente acompanhadas de emoções intensas, os relatos começaram a se alinhar. A luz que os havia envolvido parecia agora se materializar em detalhes vívidos durante as sessões hipnóticas e as experiências de paralisia. Distorção temporal e ausência de controle se tornaram mais claras. Flashbacks aterrorizantes também começaram a surgir. As imagens e sensações intensas da abdução foram revividas, trazendo à tona o pavor e a confusão que os amigos haviam tentado enterrar.
O mais perturbador de tudo era que todos os homens compartilhavam memórias semelhantes, quase idênticas, apesar de suas tentativas de apagar ou racionalizar o que haviam vivido. Essas revelações não apenas aprofundaram o mistério, mas também solidificaram a certeza dos envolvidos de que algo muito além da compreensão humana havia ocorrido naquela noite. As memórias recuperadas trouxeram à tona uma verdade angustiante, mas também abriram um novo capítulo na história de Alagas. O que realmente aconteceu naquela noite no rio? A resposta estava, de alguma forma, escondida dentro das mentes daqueles homens, esperando ser descoberta. Com as memórias recuperadas, as descobertas dos homens de Alagas se tornaram ainda mais inquietantes. As sessões de hipnose revelaram experiências compartilhadas de abdução, mas as evidências físicas ou externas eram quase inexistentes. O que, de fato, havia acontecido durante aqueles minutos de escuridão e luz? O que os homens haviam testemunhado poderia ser algo real ou apenas uma manifestação de suas mentes alteradas? Para buscar respostas, o caso ganhou atenção tanto do público quanto de investigadores especializados. Em 1978, os 4 amigos entraram em contato com investigadores de fenômenos inexplicáveis, incluindo especialistas em ufologia e psicólogos. Entre os mais notáveis estava o Dr. John E. Mack, um psiquiatra da Universidade de Harvard, conhecido por seu trabalho com indivíduos que alegavam ter sido abduzidos por seres extraterrestres. Mack se interessou pelo caso de Alagas e iniciou uma série de entrevistas com os envolvidos, levando em consideração tanto os aspectos psicológicos quanto os relatos mais tangíveis que poderiam ser coletados. O que chamou a atenção durante as investigações foi a consistência dos relatos dos 4 homens. Embora cada um deles tivesse experimentado o evento de uma maneira única, as descrições da luz, da sensação de paralisia e do estranho vazio no tempo eram quase idênticas. A precisão e a similaridade das memórias emergentes deram credibilidade ao caso, tornando um dos mais intrigantes e discutidos da ufologia. Além disso, os amigos de Alagas submeteram-se a testes de polígrafo, detector de mentiras, como parte do processo investigativo. Embora os resultados não fossem conclusivos, pois os polígrafos não são infalíveis, a grande maioria dos investigadores concordava que os homens pareciam genuinamente convencidos de que haviam vivenciado algo fora do comum. O medo e a angústia evidentes em seus relatos eram difíceis de ignorar. Os investigadores também procuraram por possíveis explicações mais plausíveis, como reflexos de luz, falhas perceptivas ou mesmo alucinações coletivas. No entanto, as condições daquela noite, a clareza do céu, a ausência de outras explicações lógicas e a falta de qualquer sinal de substâncias psicotrópicas no corpo dos homens tornaram essas explicações cada vez mais improváveis. Apesar de todas as tentativas de encontrar uma resposta satisfatória, o caso de Alagas permanece envolto em mistério. O que realmente aconteceu naquela noite de 1976? A busca por respostas continua, mas, até hoje, os testemunhos dos homens e as investigações que se seguiram são as únicas evidências disponíveis de um evento que desafia as fronteiras do entendimento humano. Após os eventos de Alagas, as perguntas sobre o que realmente aconteceu naquela noite começaram a se multiplicar, não apenas entre os envolvidos, mas também no público geral. O caso rapidamente se tornou um dos episódios mais discutidos de abdução, polarizando opiniões e dividindo as abordagens entre céticos e ufologistas. A busca por respostas levou a uma ampla gama de teorias, algumas mais fundamentadas na ciência, outras mais ancoradas na crença no desconhecido. Por um lado, os céticos argumentavam que a experiência dos 4 homens poderia ser explicada de maneira racional. Alguns sugeriram que o fenômeno poderia ser o resultado de alucinações coletivas induzidas por fatores ambientais,
como o estresse de estar em uma área remota ou a exaustão mental após dias de atividades ao ar livre. Outros apontaram que a percepção da luz estranha poderia ser causada por um fenômeno natural, como meteoros, balões de ar quente ou até mesmo reflexo de luz. A paralisia experimentada pelos homens também foi vista como um tipo de resposta fisiológica, uma reação do cérebro a um estado de pânico ou medo profundo, desencadeado por uma experiência incomum e potencialmente ameaçadora. Além disso, alguns céticos sugeriram que a memória falha e as lacunas no tempo eram comuns em casos traumáticos e que a hipnose poderia ter distorcido ainda mais as memórias, criando uma narrativa de abdução baseada em sugestões externas, como filmes de ficção científica ou lendas populares sobre encontros com seres extraterrestres. Para os céticos, a ideia de uma abdução alienígena parecia não ter fundamento científico, sendo uma interpretação exagerada de uma experiência que poderia ser explicada de outra maneira. Por outro lado, os ufologistas defenderam a versão de uma verdadeira abdução extraterrestre. Para os pesquisadores da ufologia, o caso de Alaga se alinhava com um padrão de encontros inexplicáveis que eram relatados globalmente, especialmente por aqueles que afirmavam ter sido levados por seres de outros planetas. As similaridades entre os relatos de Alagas e os de outras abduções foram vistas como uma evidência de que o fenômeno não era isolado ou fruto de imaginação coletiva, mas sim um evento que ocorria de forma sistemática. Para os ufólogos, a luz que os amigos observaram no céu era um clássico exemplo de uma nave extraterrestre. A sensação de desorientação e perda de tempo, juntamente com as memórias fragmentadas, eram explicações típicas de abduções, onde os seres humanos são levados para dentro de uma nave submetidos a procedimentos desconhecidos. Embora as evidências físicas fossem mínimas, o testemunho dos envolvidos e as características comuns de outros relatos de abdução ajudaram a sustentar a teoria extraterrestre. Ambas as abordagens, cética e ufologista, procuraram lançar luz sobre o mistério de Alagas, mas nenhuma delas conseguiu fornecer uma explicação definitiva. O que restou foi o enigma que persiste até hoje, um caso que continua a fascinar e intrigar aqueles que buscam respostas para o inexplicável. O caso de Alagas teve um impacto duradouro não apenas na comunidade ufologista, mas também nos próprios homens envolvidos na experiência. Ao longo dos anos, os 4 amigos sofreram as consequências de reviverem uma noite que parecia desafiar todas as explicações lógicas. A busca por respostas e o peso de um evento tão incomum acabaram afetando profundamente suas vidas, tanto psicologicamente quanto socialmente. Para os envolvidos, o processo de recuperação das memórias, especialmente por meio da hipnose, trouxe à tona sentimentos de angústia e trauma que haviam permanecido reprimidos por anos. As sessões hipnóticas, embora tenham ajudado a reconstruir partes da experiência, também trouxeram à tona medos profundos e desconfortáveis, que nunca haviam sido totalmente processados. Cada um dos homens se viu forçado a confrontar não só o que haviam vivido, mas também o estigma social que acompanhava o relato de uma abdução alienígena. A dificuldade de se comunicar com amigos, familiares e colegas sobre o ocorrido foi uma das consequências mais desafiadoras. Muitos dos amigos e familiares não conseguiam acreditar no que eles estavam dizendo. A reação comum era o ceticismo ou até o riso, o que afastou ainda mais os homens de um apoio social crucial. Isso gerou um isolamento emocional, com alguns dos envolvidos lutando para manter sua saúde mental intacta enquanto tentavam processar o que parecia ser uma realidade irreconciliável com o mundo ao seu redor. O caso também teve um impacto significativo nas suas relações interpessoais. As discussões sobre a experiência, embora inicialmente uma forma de apoiar-se mutuamente, começaram a gerar tensões dentro do grupo. As diferentes formas de lidar com a experiência, bem como as visões contrastantes sobre o que realmente havia acontecido, geraram desacordos. Para alguns, a abdução tornou-se uma obsessão,
uma chave para entender suas vidas e talvez até justificar certos sentimentos de alienação. Para outros, as lembranças se tornaram um fardo, algo que preferiam esquecer, mas que, de alguma forma, sempre os perseguia. No entanto, o impacto mais duradouro foi a mudança na maneira como viam o mundo e o cosmos. A experiência de Al-Lagash não pode ser facilmente esquecida e, de fato, ela forjou uma nova perspectiva sobre o desconhecido. Embora a abdução tenha deixado cicatrizes, também trouxe uma nova visão sobre a possibilidade de vida fora da Terra e sobre os mistérios que ainda não conseguimos compreender. Alguns dos envolvidos passaram a se engajar mais ativamente no estudo de fenômenos paranormais e na pesquisa sobre extraterrestres, enquanto outros tentaram seguir em frente, mas sem conseguir se desvincular completamente da experiência. Em termos de legado pessoal, o caso de Al-Lagash trouxe uma jornada de autodescoberta e adaptação para os homens envolvidos. Eles se tornaram, em muitos aspectos, embaixadores involuntários do mistério da abdução extraterrestre, compartilhando suas histórias e contribuindo para o crescente corpo de relatos sobre fenômenos inexplicáveis. Mesmo com os desafios emocionais que seguiram, o caso de Al-Lagash acabou moldando suas identidades de maneiras profundas e indeléveis. O caso de Al-Lagash se consolidou como um dos marcos mais significativos dentro da história da ufologia. Embora não tenha sido o primeiro relato de abdução alienígena, ele ganhou destaque por sua intensidade, o envolvimento de múltiplas testemunhas e as circunstâncias que cercaram o evento. Ao longo dos anos, o impacto desse caso se estendeu além da experiência pessoal dos envolvidos, moldando a percepção pública sobre abduções e influenciando profundamente a pesquisa dentro da ufologia. A partir de sua popularização, o caso de Al-Lagash tornou-se um estudo de referência para muitos pesquisadores e entusiastas da ufologia. Sua relevância está principalmente no fato de ter sido um relato em grupo com 4 pessoas que, em princípio, não tinham nenhum motivo para conspirar ou inventar uma história tão extraordinária. A abordagem de Al-Lagash como uma experiência coletiva teve um papel crucial em desafiar a ideia de que essas experiências eram fruto da imaginação individual ou de distúrbios psicológicos isolados. Em vez disso, o caso ajudou a reforçar a ideia de que tais fenômenos poderiam ser experimentados simultaneamente por diversas pessoas, corroborando os relatos de abdução em outros lugares. O mistério e as lacunas nas memórias dos envolvidos também se tornaram pontos centrais para a ufologia, que passou a investigar mais profundamente os fenômenos de perda de tempo e amnésia, muitas vezes associados a relatos de abduções. Esses elementos passaram a ser vistos como uma possível evidência de que as abduções não eram apenas percepções subjetivas, mas que existiam padrões que poderiam ser analisados e compreendidos dentro de uma estrutura mais ampla. Além disso, o caso Al-Lagash teve um efeito duradouro na maneira como os investigadores abordam casos semelhantes. A presença de hipnose regressiva como ferramenta para recuperar memórias foi discutida e se tornou uma técnica comum em muitos estudos subsequentes. Embora ainda exista controvérsia sobre a validade dessa prática, ela teve um impacto profundo na forma como a ufologia lida com casos em que os testemunhos são fragmentados ou conflitantes. O legado de Al-Lagash também está intimamente ligado à evolução da percepção pública sobre o fenômeno das abduções. O caso ajudou a normalizar a discussão sobre abduções extraterrestres, tirando-as do domínio da ficção científica e trazendo-as para o campo de debates mais sérios e estruturados. Isso fez com que mais pessoas se sentissem à vontade para compartilhar suas próprias experiências, resultando em uma quantidade crescente de relatos e casos que continuam a alimentar as investigações ufológicas. Ao longo dos anos, o caso de Al-Lagash não só manteve sua relevância, mas também solidificou a ideia de que o fenômeno das abduções alienígenas merecia atenção científica e empírica, sendo um dos eventos-chave que ajudaram a moldar a ufologia moderna como a conhecemos hoje.
O caso de Alagas continua a ser um dos mais enigmáticos e debatidos dentro da ufologia, gerando diversas teorias e questionamentos sobre o que realmente aconteceu naquela noite de 1976. A experiência vivida pelos 4 homens, marcada por luzes misteriosas, amnésia e a sensação de terem sido abduzidos, oferece um olhar fascinante sobre os limites da percepção humana e os mistérios do universo. No entanto, mesmo décadas depois, o que exatamente aconteceu permanece um grande enigma. Ao longo dos anos, diferentes abordagens tentaram explicar o caso de Alagas, desde explicações céticas, que sugerem fenômenos naturais ou alucinações coletivas, até teorias mais radicalmente ligadas à possibilidade de contato com extraterrestres. Alguns afirmam que a luz avistada poderia ser uma observação errônea de uma atividade militar secreta, enquanto outros defendem que os envolvidos realmente passaram por um encontro com seres de outra dimensão ou planeta. A falta de evidências físicas concretas e a natureza fragmentada das memórias dos envolvidos deixam espaço para essas várias explicações coexistirem, sem uma resposta definitiva. Para além das teorias e das explicações, o caso levanta questões mais profundas sobre a natureza da realidade e da experiência humana. O que define a verdade de uma experiência vivida por um indivíduo ou grupo? Se os testemunhos são consistentes, mas não podem ser comprovados, como devemos avaliar tais relatos? O caso de Alagas nos desafia a reconsiderar como lidamos com os fenômenos inexplicáveis e como nossa mente lida com o desconhecido. Mesmo sem uma explicação conclusiva, a história continua a fascinar e inspirar aqueles que buscam compreender os mistérios do cosmos e da consciência humana. Em última análise, o que realmente aconteceu em Alagas pode nunca ser totalmente esclarecido. Mas o impacto desse caso na ufologia e na percepção pública sobre abduções extraterrestres é inegável. O legado deixado por essa experiência é o de um mistério persistente que nos convida a continuar explorando os limites do desconhecido, questionando nossa compreensão do mundo e daquilo que pode existir além de nossa visão limitada. O caso de Alagas nos lembra que nem tudo que é inexplicável precisa ser descartado como fantasia. Às vezes, o verdadeiro desafio é simplesmente aceitar que algumas perguntas podem nunca ter uma resposta definitiva, e que a busca por respostas, por si só, é parte de nossa eterna jornada de descoberta. O caso de Alagas continua a nos desafiar a olhar além do visível e questionar os mistérios que existem ao nosso redor. E você, o que pensa sobre esse evento? Acredita que há algo mais no céu do que podemos ver? Se esse tema despertou sua curiosidade, não deixe de se inscrever no canal para mais investigações fascinantes sobre o desconhecido. Compartilhe seus pensamentos nos comentários abaixo e não se esqueça de ativar as notificações para ficar por dentro de mais casos intrigantes. Até o próximo vídeo, onde continuaremos explorando os mistérios do cosmos. Até o próximo vídeo.